Gente, tudo bom? Um prazer enorme estar produzindo esse vídeo. Ele é uma iniciativa, né, a nossa contrapartida pelo auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, que a nossa produtora, Pajé Cultural, recebeu. Então, primeiro, destacar a importância desse auxílio nesse momento dramático, né, que todos estamos vivendo. O setor cultural, então, foi um setor muito impactado, né, por toda a questão da pandemia e o que ela significa. Então, realmente agradecer essa sensibilidade de apoio a esse setor, que é tão importante para a nossa vida, né? E esperando que essas iniciativas continuem enquanto persistir essa situação. Então, a ideia de hoje, na verdade, é a gente fazer um conjunto de encontros onde a gente consiga entrar um pouco no que seria a introdução a uma linguagem audiovisual e a introdução do que é uma produção audiovisual, né? Quais são as etapas, os desafios, os métodos que existem para que você, a partir de uma ideia, consiga construir uma obra audiovisual. Claro que vai ser tudo muito rápido, mas acho que para todo mundo que assistir esses vídeos vai ter algum tipo de impacto, né? Principalmente pessoas que não estão nessa produção, né? Nesse meio, que nunca tiveram contato com isso. Aí eu acho que vão ter coisas assim, extremamente reveladoras. As pessoas que assistirem esse vídeo que nunca tiveram contato com esse conteúdo não vão ver mais um filme da mesma maneira. E para quem já é do meio, para quem já está trabalhando com a produção audiovisual, talvez tenha algumas coisas novas ou métodos novos, aporte também alguma coisa nesse debate sobre o mundo das imagens, né? No fundo é sobre isso que a gente vai estar falando, esse mundo das imagens onde a gente está inserido. Esse curso ele tem a metodologia, o conteúdo dele baseado em outras experiências pedagógicas que a nossa produtora desenvolveu, tanto dando aula em universidades, em escolas, junto a organizações sociais, de diversos formatos, isso, né? Tanto palestras, cursos mesmo, oficinas. Então a gente vai fazer um resumão de alguns dos conteúdos que a gente aborda nessas iniciativas e, e bola para frente. Eu acho que é isso aí, espero que seja um momento agradável para todo mundo e começando já, nós aqui na Pagé, a gente tem uma tradição que toda vez que a gente inicia um projeto audiovisual ou mesmo um curso, um processo pedagógico, a gente fala uma frase do Glauber Rocha, geralmente junta todo mundo, fica todo mundo em uma roda assim, e a gente repete essa frase em voz alta pelo menos 3 vezes. Claro que agora a gente está aqui mediado por essa câmera, né? Vocês estão assistindo esse vídeo possivelmente nas suas casas, então cada um escolhe a maneira como quer desenvolver essa primeira atividade, mas o que eu acho que é importante destacar é que ao falar de arte, né, ao falar do cinema, da produção audiovisual, a gente está entrando nesse mundo onde tudo é possível, onde o nosso imaginário é o nosso verdadeiro guia e onde as ideias se materializam nas nossas produções. Então, realmente, mesmo mediado por esse computador, por essa câmera, que cada um que estiver assistindo consiga ter esse momento de realmente abertura e de libertação para se entregar à produção artística, né? As ideias que a arte propõe e refletir realmente sobre isso, tentar trazer isso um pouquinho para a sua vida. Então, vou botar a frase aí na tela e essa frase diz isso, né? A arte deve possuir a mágica que liberte o ser da sua absurda realidade. Claro que a gente pode ficar horas aqui debatendo sobre essa frase, sobre o que é essa absurda realidade, qual é o poder dessa arte que nos liberta dela, e acho que cada um pode tomar um tempinho aí para refletir um pouco sobre ela. Mas, a grosso modo, né, de cara, a gente poderia pensar que essa absurda realidade da vida é simplesmente o fato de sabermos que somos seres finitos e que vamos nos deparar com a morte e que a arte tem um poder de transcender até isso. Mas não só isso, né? Se a gente liga a televisão, a gente se depara com absurdas realidades cotidianas, né? Agora, então, estamos vivendo um momento onde as absurdas realidades parece que brotam, né, por geração espontânea. Então, mas como a arte pode nos libertar disso, né? Através de um filme, a gente pode fazer reflexões, pode juntar pessoas, a gente pode colocar problemas nossos interiores para fora.
Então, todos esses mecanismos artísticos, essas possibilidades que a arte nos traz, tem essa potência, né, de realmente nos despertar para novas possibilidades de vida, novas possibilidades de relações, novas possibilidades de entendimento sobre nós mesmos e sobre o outro. Então esse é o lugar onde a gente está entrando. Esse lugar, assim, essa atmosfera que eu acho que todos nós, eu e vocês aí, temos que absorver, né, para realmente ter um encontro autêntico com o objeto artístico, né, com as obras, com nós mesmos, né? Mas a gente aqui, dentro do universo das artes, vamos estar falando sobre cinema, né? Sobre cinema, sobre audiovisual e fundamentalmente sobre imagem. Então acho que a primeira reflexão é isso, né? O que é uma imagem? O que é uma imagem? Nós somos imagem. A imagem é uma reprodução de alguma coisa. A imagem é uma fotografia, é uma pintura. Onde estão as imagens? Aí eu vou só com uma pequena provocação assim, botar aí um mosaico de imagens meio construído aleatoriamente para a gente ter um tempinho de refletir sobre essa pergunta, né? O que é uma imagem? Então tá aí para vocês verem. Então, como vocês podem ver, esse é um mosaico complexo, né, contraditório, né, de imagens, e que todas elas têm um impacto direto com as nossas realidades, né? Então, ao caminhar por uma rua, você se depara com uma infinidade de impulsos, de sensações que são enviadas a você, né, a partir dessas imagens, que vão te delimitar ou te indicar um caminho a recorrer ou a sua capacidade de perceber as coisas. Então, na verdade, o que a gente está tentando dizer é que, na verdade, o mundo é uma grande disputa, né? Existe uma grande disputa entre as imagens, onde o ser disputado é a nossa própria consciência, a nossa própria percepção. Dessa discussão sobre as imagens, né? Eu acho que tem um lugar que sempre me chama muita atenção, que vocês podem reparar depois que vocês assistirem isso, é entrar numa banca de jornal. Principalmente as bancas de jornais hoje em dia, né, que tem aquelas bancas grandes que você entra, ali é um mundo de imagens e de impulsos, né, de pulsões, de estímulos, que é gigantesco, né? Então você tem desde a Playboy, da mulher pelada, aquele jornal grotesco que aparece um cadáver, aos super-heróis, que são todos os nossos arquetipos, as notícias, ao esporte. Então ali você tem esse universo de possibilidades do que vai te entreter, do que você vai consumir. Então, ter uma atenção a isso, eu acho que é fundamental para alguém que está querendo produzir um filme, né? Entender esse mundo imagético onde nós vivemos e onde nós somos protagonistas, porque é o nosso tempo que está em jogo e, voltando a esse ponto, né? Essa nossa capacidade de também produzir imagem, de ser imagem fundamentalmente para o outro. Então, acho que isso é uma coisa que vale pensar muito e entender a nossa responsabilidade nesse jogo todo. Eu vou botar um outro mosaicozinho que foi feito muito para alunos de geografia, né? Porque esse curso foi dado também no curso de geografia, onde tem uma disciplina dada pelo professor André Novaes, que é justamente a relação de geografia e cinema. E aí, numa palestra que eu fui dar lá, convidado pelo professor, eu apresentei isso que eu acho que tem a ver com esse universo da geografia, mas na verdade serve para todo mundo. Então, dá uma olhada nesse mosaico aí. Então, o que eu queria chamar a atenção aí é, por exemplo, na parte dos mapas, né? A geografia tem essa coisa de ser uma ciência muito imagética, né? Porque o seu principal material é o mapa, que é uma imagem, é uma representação da realidade, não é a realidade. Então, é a intencionalidade que a imagem carrega, né? Ao fazer o mapa do mundo, como a gente conhece hoje, né? Onde você tem lá o mapa, o planeta, né? Apesar de algumas pessoas hoje questionarem isso, mas a gente sabe que o planeta é redondo, né? Então, por ser redondo, qualquer representação ele não tem um centro exatamente. Qualquer lugar dessa esfera seria o centro, mas a gente se habituou a ver o mapa do mundo com a Europa no centro desse mapa, né?
E por que isso? Porque essas primeiras cartografias globais foram produzidas na Europa. Então existe uma intencionalidade de você centralizar esse continente que era o grande difusor do conhecimento, né? Segundo a perspectiva deles, né? Hoje você tem outras perspectivas, né? Todas as ondas neocoloniais, pós-modernas, que buscam justamente outras matrizes e outras formas de entender o mundo. Então, o que eu queria destacar é que a imagem carrega com ela uma intencionalidade. E saber ler as imagens, saber interpretar isso, saber que a imagem que está sendo enviada a você tem um objetivo por detrás, foi pensado na produção, nos coloca nesse jogo semiótico de disputa. Então nós passamos a ter a consciência de que nós também estamos sendo afetados por essas imagens, mas também temos a possibilidade de projetar imagens e, de certa medida, nós somos imagem, né? Então, sem querer me alongar muito nisso, mas é que eu acho que vale muito uma reflexão. Por exemplo, você vai numa loja, compra uma camisa super bacana, cara, da moda, sensacional. Aí nessa camisa tem a logozinho dessa marca que você comprou, né? Então, ao andar com essa camisa pela rua, na verdade, você está se tornando uma espécie de outdoor da própria marca. Então, quer dizer, você pagou por uma camisa, você pagou pelo direito a fazer propaganda dessa marca. Né? Isso com as ferramentas, né? Com o mundo digital, então está cada dia mais potente. Então, não estou falando para todo mundo sair daqui agora, não, vou andar pelado porque eu não quero fazer mais marca de ninguém. Não é isso. Mas ter essa consciência, né, de que nós estamos carregando essas subjetividades que nos são colocadas. Então, como a gente dá a volta nisso? Né? E aí o cinema e o audiovisual são maravilhosos para isso. Porque a partir desse momento que eu estou produzindo as minhas imagens, eu estou entrando nessa disputa, eu também estou gerando subjetividade, eu também estou passando informação para o conjunto da sociedade. Então, eu acho que isso é uma arma, né, muito potente para se entender, para entender o mundo e para projetar no mundo nossas vontades, nossos anseios, nossos desejos, o que a gente quer ver no mundo. Então essa é só uma introdução bem rápida sobre esse universo onde a gente está entrando, né? E aí mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre semiótica, que tem a ver com tudo isso. Mas antes, então, entendendo que então, essas são as imagens, né? Eles são uma representação de algo real ou simbólico e tem um poder de intervenção na nossa realidade e, ao mesmo tempo, nós podemos projetar realidades através dela também. Mas o que é um filme? É claro que todo mundo sabe o que é um filme, todo mundo já viu um filme, né? Mas, bem assim, concretamente, o que é o filme? Se você pegar qualquer definição de dicionário, na verdade, a produção de um filme, né, a percepção do filme, ela nada mais é do que 24 fotogramas repetidos, né, reproduzidos numa velocidade de 1 segundo. Então é o famoso 24 frames por segundo. Né? Assim, claro, com as câmeras digitais isso muda um pouco, mas antigamente, com as câmeras analógicas principalmente, elas tinham essa capacidade de registrar 24 fotos em 1 segundo, que é a percepção do olho humano, nós vemos o movimento. Então tem milhões de anedotas sobre como isso nasceu e como foi sendo produzido. Mas o importante para a gente aqui é então entender que esse conjunto de fotos vai fazer um filme, né? Uma das anedotas, bem rapidinho, foi feita uma aposta, se não me engano, lá na Inglaterra, isso no final do século XIX, onde se apostou se o cavalo, ao galopar, tirava em algum momento as 4 patas do chão. E uns lords e tal, uma galera com grana, resolveu fazer essa aposta e a maneira que eles entenderam como se poderia ser feito era botar um conjunto de câmeras fotográficas que fossem sendo disparadas conforme o cavalo galopava. E aí, nesse momento, eles perceberam que aquele conjunto de fotos, se passado rapidamente, dava a sensação do cavalo em movimento. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso, sobre a origem dessas primeiras câmeras, a origem desse cinema, lá com o Thomas Edison, com os irmãos Lumière. Mas antes de chegar nesse lugar, voltando assim ao que é o filme, entendendo que está uma reprodução de fotos numa velocidade capaz de fazer com que o ser humano não perceba as pausas,
existe um DNA ou uma estrutura que compõe o filme, né? Essa é conhecida assim, né, de uma maneira geral pelas pessoas, mas aqui a gente vai tentar ser um pouco mais objetivo e acho que vocês vão perceber aí que realmente é um universo que se abre. Então o filme ele é composto por sequências, planos e takes, né? Sequências são as cenas, os planos é o posicionamento da câmera e os takes ou as tomadas são a quantidade de vezes que um determinado plano é repetido para que se possa chegar ao objetivo que se quer, né? Então isso é uma coisa, falando assim talvez não dê para entender, mas a gente vai se debruçar um pouco sobre isso. Aí eu vou mostrar aqui essa fotinha de uma claquete bem simples, né? E a importância da claquete para o audiovisual. O filme ele é composto por 3 elementos fundamentais: as cenas e as sequências, os planos e as tomadas. As tomadas são as quantidades de repetições que você vai ter que fazer para atingir um plano. Um conjunto de planos compõe uma sequência. Agora, o que é a sequência? Vou deixar vocês pensarem 3 segundos. 1, 2, 3, vou falar, porque realmente ser mediado aqui para essa câmera é uma coisa meio desagradável, porque a ideia é agora que a gente estivesse conversando, e eu também até deixo isso, gente, entre em contato, pode mandar e-mail, tem na nossa plataforma aí, questione, não entendeu, pergunta, vai ser um prazer enorme a gente estar usando essa oportunidade, né? Para se conhecer, para entrar em contato, continuar, que isso seja o começo de um processo e não simplesmente uma prestação de conta que tem que ser feita, né? Então, essa unidade dramatúrgica básica do filme, a cena, né, ou a sequência, cena é na verdade, o vocabulário do teatro, que a gente acaba usando no cinema também, mas no fundo no cinema a gente chamaria de sequência, é tudo que ocorre em um mesmo espaço, em um mesmo tempo. Então, por exemplo, a gente aqui, né? A gente está aqui na sede da produtora, da Padia Cultural, a câmera está aqui, eu estou aqui, tem a mesa, tem o nosso logo. Eu levantei daqui, saí, botei o pé na calçada, começou uma nova sequência. Então eu mudei o espaço. Porque isso aí, e aí dentro de uma produção é uma mudança total, porque é todo um novo posicionamento de câmera, uma nova iluminação que tem que ser feita, possivelmente outros atores entrarão em cena também, e assim, né? Ou mudou o tempo, então mudou o espaço, mudou a sequência. Ou mudou o tempo. Eu tô aqui falando, de repente eu pego no sono, durmo, tá de noite, amanhece o dia, vem aquela luz do dia, mudou o tempo, né? Teve uma passagem de tempo. Vai ter que se trocar a iluminação, vai ser um novo cenário, apesar de ser no mesmo lugar. Então há uma mudança de sequência. E os planos são contidos entre a famosa fala do diretor, ação e corta. Então quando a câmera começa a gravar e um conjunto de ações é desenrolado até o corte, você tem um plano. Então uma sequência, vamos supor, tem a sequência 1, que aqui a gente está gravando com uma câmera fixa, só uma câmera, é um plano só. Então todas as sequências, a sequência 1, plano 1, e não tem mais. Mas se fosse um filme de ficção, por exemplo, ou mesmo um documentário, eu estou falando aqui e de repente corta para essa câmera e eu começo a falar para uma câmera ali. Mudou o plano. Apesar de estar dentro do mesmo espaço, do mesmo tempo, está dentro da mesma sequência, então muda-se o plano. Então, sequência 1, plano 2, ou plano 1.2, como se costuma chamar também, porque está contido dentro da mesma sequência. E, na verdade, o que eu estou falando aqui é o que a gente vai falar bastante ao longo desses encontros, que é entender como de uma ideia você constrói um roteiro, e esse roteiro você tem a possibilidade de decupar ou fazer uma análise técnica dele, que vai gerar os documentos necessários para você entrar numa produção. E o que são as tomadas? Eu estou falando aqui, plano 1, deu tudo certo, virei para lá, comecei a falar, gaguejei, o plano 2 não deu certo, a gente vai ter que repetir. E ao repetir, então deixou de ser a tomada 1 para ser a tomada 2. Então a gente vai bater a claquete e vai falar sequência 1, plano 2, tomada 2. E bate a claquete. O famoso canta a claquete, né?
E essa batida da claquete, na verdade, para quem não sabe, só uma curiosidade, tem a ver com a sincronia entre imagem e som, porque principalmente numa produção de ficção, geralmente, né? Você tem uma câmera gravando a imagem, você tem o sonidista com o seu gravador de áudio gravando com o seu microfone externo. Então, na hora da edição, você tem que juntar essa imagem com esse áudio. E aí, a batida da claquete é o elemento que facilita essa sincronia entre imagem e som. Então, espero que tenha ficado mais ou menos claro isso, mas eu vou propor um exercício para vocês. A gente vai, é um exercício super bacana, que eu aprendi com o grande mestre Avelar, um crítico de cinema, que ele botou a gente para contar planos e sequências. Então a gente vai assistir o comecinho do filme Seven, Os Sete Pecados Capitais, que eu acho que é bem sintomático assim para a gente conseguir fazer isso, e vai contar quantos planos e quantas sequências são contidas nesse filme. Tomara que tenha ficado claro, senão podem perguntar aí no chat e tal, e vamos ver lá. Mas eu vou botar aqui o filme para vocês assistirem. A temperatura hoje ficará na marca dos 20 graus. A chuva promete continuar atingindo Será que não consegue entender? Eu não posso mais com ventania você. estacionada sobre a região. Os ventos continuarão fortes, soprando de sudeste. E a umidade relativa do ar ficará igual a dos últimos dias. Agora passaremos a entrevistar o nosso convidado de hoje. O que acha dessa lei que foi aprovada recentemente? Acha que vai ser positivo ou negativo para o setor industrial? Os vizinhos ouviram os gritos dos dois por umas 2 horas, nada de novo. Aí ouviram os tiros, os 2 cilindros. Crime passional. Olha só quanta paixão na parede. Bom, esse tá resolvido, só falta a papelada. O filho viu? O quê? O filho? Que droga de pergunta é essa? Sabe que a gente vai ficar muito feliz quando se livrar de você, Sunset? Sabia disso? Né? Vem sempre com essas perguntas. O filho viu o crime? Quem se importa? Ele morreu, a esposa matou. A gente não tem mais nada a ver com isso. Continuamos aguardando a liberação. Manteremos contato assim que Detetive Somerset? Eu sou o detetive Mills. Acabei de chegar à cidade há 20 minutos e me largaram Olha, aqui. Mills, pensei em achar um bar por aí, sabe? Sentar e conversar. Eu não gostaria de ir para a delegacia, se não se importa. Não tenho tempo para esse lance de transição. Queria perguntar uma coisa. Quando nos falamos por telefone. Manda. Por que aqui? Eu não entendo. Bem, todo esse esforço para ser transferido foi a primeira pergunta que me veio à mente. Acho que os mesmos motivos que você, ou os mesmos motivos que tinha antes de decidir sair, não é? Acabou de me conhecer. Acho que eu não entendi a pergunta. Muito simples. Você lutou para ser transferido para cá. Sabe, é que nunca vi ninguém fazer Achei isso. que pudesse fazer alguma coisa de bom. Olha, seria ótimo para mim se não começássemos nos agredindo. Mas é você quem manda, Tenente. É. Quero que olhe e quero que escute, tá? Escuta, Tenente, eu não fiquei trabalhando de vigia. Eu trabalhei 5 anos em homicídio. Não aqui. Eu entendi. Durante os próximos 7 dias, detetive, me fará o favor de lembrar disso. Então, bom, vocês estão vendo aí, tem a entradinha aqui, né, da empresa produtora, distribuidora,
New Line Cinema. Beleza, Time Warner Company. Começou, né? Então, primeira cena, primeiro plano. Então, cena 1, plano 1. A gente pode entender que isso está dentro da mesma cena, né? A casa do detetive Somerset. Sequência 1, plano 2. Esse agora. Plano 3. Está dentro da sequência, está dentro da mesma casa. Plano 4, voltou. É uma continuação do plano 2, mas vamos entender como plano 4. Plano 5, ele pegou o paletó. Sequência 2. Outro espaço, né? Um corpo morto no chão. Dá um pauzinho. Sequência 3. Aqui a gente poderia, como ele mostrou o corpo dentro de um quarto e o Somerset apareceu no corredor, e são ambientes bem diferentes, vamos entender que é uma nova sequência. Então, aquela sequência 2 teve só um plano, um tilt para cima, né? Mostrando ali o corpo no chão. Então, agora está na sequência 3, plano 1. Então, tudo isso, plano 1 da sequência 3, né? O Somerset está lá, está apresentando esse universo onde o detetive se encontra. Plano 2, né? Saiu dali do Somerset e foi para o outro detetive. Então, sequência 3, plano 2. Plano 3, sequência 3, plano 3. Voltou para o Somerset em outra posição. Plano 4, volta para o outro detetive. E entra o detetive Miles, que vai ser, para quem já viu esse filme, um filmaço, né? Vai ser plano 5, plano 6, sequência 4. Eles saíram da casa e estão na rua. Então, o plano 4, esse é o plano, sequência 4, plano 1. Eles estão conversando e a gente vai depois voltar nessa sequência para ver outras coisas que são as definições aí, que um diretor, junto com o seu diretor de fotografia, vão ter que ter as opções para construir o filme. E aí a gente está vendo esse traveling em contra-plongé ou contra-picado, que é esse posicionamento de câmera. A gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas foi um plano só. A câmera se movimentou, mas não houve corte, né? A câmera lá continua se movimentando, reenquadrando. Possivelmente ela está em cima de um carrinho, sem corte. Então a sequência 3 até agora é um plano sequência. E a gente vai falar um pouco sobre o que é esse plano sequência. Então, enquanto eles falam, né? Vocês estão assistindo aí. O plano sequência é o momento, em teoria, a sequência que é totalmente toda desenvolvida com apenas um plano. E é por isso que a gente chama de plano sequência, porque não houve corte nessa sequência. Ficou lá o detetive Miles. Vamos parar aqui. Essa seria a sequência 5. Eu acho isso super divertido. Não sei se vocês vão achar tão divertido quanto eu, espero que sim. Mas por quê? Porque ao fazer isso, na verdade, que a gente está fazendo uma espécie de engenharia regressa do filme, né, reversa do filme, onde a gente está tentando fazer uma decupagem posterior. Isso estava escrito no roteiro, tudo aquilo lá era uma definição de roteiro, foi decupado em cima de uma análise técnica. Então, mas o que é interessante nisso, né? Porque a duração dos planos, o posicionamento, o enquadre, a angulação e o movimento de câmera irão influenciar na maneira que o espectador interage, vivencia e sente o filme. Isso é o grande mistério da produção audiovisual. É aí, o filme é isso. O filme é uma definição dessas coisas associadas à dramaturgia, aos utensílios de arte, ao figurino e tudo mais. Mas dentro dessa lógica bem concreta do filme, na verdade é uma escolha que o diretor vai ter, associada ao seu diretor de fotografia, de como, em termos de imagem, uma determinada história vai ser contada. Então as opções nesse filme, no Seven, que a gente está usando aqui como referência, elas são muito claras, né? De quem é o Somerset, por exemplo, quem é esse detetive?
aquele conjunto de quadros de câmera parada, muito compostas, né? Muito organizados, muito métrico, mostra que ele é um cara perfeccionista, meio metódico, ele tem muito organizado. Então os planos auxiliam sentimentalmente, não é que o espectador vai pensar nisso na hora que ele está vendo o filme, a ideia é que ele não pense, mas sentimentalmente o espectador já entendeu quem é o Somerset. Isso é que vai fazer a magia da coisa, esse é que transforma uma obra em uma obra cinematográfica em uma obra artística, né? São essas escolhas, né, que vão dizer sobre a estética do filme. E a gente começa a falar sobre essa palavra que é super importante dentro da produção cinematográfica, né? O que é estética? Estética, desde milhões de definições. Eu gosto de entender a estética como a união da forma com o conteúdo. Porque você tem um conteúdo, então nesse filme, por exemplo, Seven, outra vez, é um filme quase distópico, onde a sociedade se tornou extremamente perversa, os valores humanos estão perdidos, o Somerset é um cara totalmente desiludido com o ser humano. Então é um filme escuro, é um filme que chove, é um filme que os planos são tensos, apesar de ser aquela câmera parada que gera uma contemplação, ela na verdade ela traz um ruído ali também, né? Então, ele tinha esse conteúdo, olha, eu quero fazer um filme que mostre ou que fale essa perda dos vínculos humanos e qual é a forma que eu vou encontrar para fazer isso. Aí eles encontraram essa forma. Então, essa união do conteúdo com a forma gerou a estética do filme. Então, o filme traz essa estética. Bom, e aí só bem rapidinho, vale muito para todo mundo que quiser adentrar nesse universo das imagens, né, no universo da produção visual, o estudo sobre a semiótica, porque a semiótica vai estar também auxiliando um diretor a compor esse universo, né? E o que é a semiótica? Também é uma ciência, na verdade, muito antiga, vem lá da Grécia Antiga, passa por todo o Renascimento, é um elemento central no modernismo, e agora na era pós-moderna, então ela voltou a estar na moda e tudo, porque nós estamos num mundo extremamente semiótico, né? Então também existem zilhões de definições do que é semiótica, mas bem assim, rapidamente, a gente poderia dizer que é o estudo dos signos, dos símbolos e dos seus interlocutores, ou a relação que um signo tem com o seu simbolismo e como isso vai ser interpretado por quem se deparar com esse signo. É a geração do símbolo, né? O processo de simbolização das coisas. E a nossa vida é extremamente simbólica. A gente pode falar sobre inúmeros símbolos, signos que foram tão fortemente simbolizados que é impossível você olhar para eles como signo. Você já passa signo entendendo que é a materialidade do símbolo, né? Então, dá um exemplo assim, mais simples possível. O crucifixo, né? O crucifixo é uma coisa que você, independente da sua religião, você vai olhar para o crucifixo, você vai ter uma recordação de todo o ideário cristão, da religião cristã e tal, porque é um signo que se tornou tão forte no inconsciente das pessoas que é impossível não ter essa associação direta. Mas existem vários, sei lá, uma rosa vermelha, uma bola de futebol, ou enfim, uma infinidade de coisas que você, como um diretor de cinema, você vai usar nos seus filmes. Porque você, tentar dar um exemplo aqui agora, me fugir um pouquinho, essa coisa da câmera realmente dificulta muito mais, né? Porque você não tem, né? Fala aí, Sônia, como é que estamos? Tá indo bem atrás? Bem. Tá fluindo? Então, beleza. Uma casa suja. Uma casa, a escolha do apartamento, aí voltando, sem querer voltar no Somerset, mas é que está aqui na cabeça, se aquela casa do Somerset estivesse totalmente desordenada, com uma caixa de pizza, com uma pizza pela metade, isso nos diria algo sobre o personagem. O fato de estar limpo, impecável, nos diz outra coisa. Então, esse é um conjunto de associações que o diretor vai fazer na construção imagética do seu filme. Junto, nesse caso, com o diretor de arte, a gente vai falar sobre esses distintos departamentos, que vão entender, não, esse personagem ele tem que morar nesse lugar, para que as pessoas, que é o plausível, né? é o creível
né? Eu não posso dizer que é um cara ordenado que mora numa bagunça. Um cara ordenado não consegue morar na bagunça, ele só consegue morar numa situação ordenada e vice-versa, né? Uma pessoa que ela é bagunceira, ela vai ter crise se estiver num lugar muito ordenado. E sem nenhum tipo de juízo de valor em cima disso. Eu acho que as pessoas têm que buscar a felicidade antes de qualquer coisa. Mas então, voltando a isso, né? De cada plano, o diretor, junto com o diretor de fotografia, vão ter 4 escolhas fundamentais que eles vão ter que fazer. E essas coisas dizem respeito ao enquadre que a câmera vai produzir. E a gente vai ver aqui quais são os tipos de enquadre. As angulações, qual é o ângulo em que essa câmera se encontra em relação ao personagem. E essa mudança de angulação também vai gerar no espectador uma sensação totalmente diferenciada. Qual é o movimento que essa câmera vai fazer? Se é uma câmera na mão, se é uma câmera no carrinho, se é uma câmera parada. Essa mudança de posicionamento da câmera também gera no espectador um tipo de apreensão e o posicionamento. O posicionamento que a câmera se encontra vai gerar no espectador uma sensação diferente. Então vamos ver primeiro os enquadres. Eu vou botar esse quadrinho aí dos enquadres. Se eu peguei na internet, existem milhões de modelos também falando sobre os enquadres, né? O enquadro, então, vai ser uma definição do espaço de abrangência do quadro. Ou seja, como vocês podem ver, ele começa lá com um plano geral, onde você tem o personagem bem pequenininho, compondo com a paisagem e o ambiente onde esse cara está. E isso vai até o plano detalhe, ou que seria um close, ou um super close, onde você tem a expressão, né? Um detalhe do personagem, né? O olho do personagem. Essa opção, se você vai realizar um registro a partir de um plano geral ou de um plano detalhe, eu acho que é óbvio que muda totalmente a percepção do espectador. Então, por exemplo, né, pegando esse exemplo aqui do modelo, né, esse cara andando por uma estrada em meio a uma grande paisagem, isso vai gerar no espectador, claro que isso vai estar de acordo com a linha narrativa do filme, mas pode gerar uma sensação de solidão, de espaciosidade, ou uma sensação de harmonia com o meio, onde esse ser está integrado naquele meio, mas vai te dar essa, no fundo, essa noção de um entendimento de onde esse personagem está e desse isolamento em que ele se encontra, que pode ser um isolamento harmonioso ou não. Já o close, ele vai revelar o detalhe aqui, né, como segue o modelo, mas assim, nomenclaturas que variam um pouco em relação a isso. Ele vai te dar exatamente a situação dramática em que se encontra o personagem. Então a expressão, o olho, ele vai exaltar isso. Existem algumas anedotas em relação aos nomes desses tipos de enquadramento, mas assim, o que seria o mais comum, que a gente vê muito, principalmente nas nossas novelas, né? Geralmente é o plano próximo, que é esse plano que é na altura do peito, a gente também usa essa expressão, plano na altura do peito, onde você identifica o personagem, é um plano confortável, porque você não está tão perto do personagem, mas você está perto o suficiente para reconhecer as suas expressões, e é um plano bastante equilibrado, né? Se vocês pegarem as novelas, elas basicamente variam no plano próximo, algumas vezes um plano geral, onde o personagem está ali de corpo inteiro, você vê o cenário onde ele se encontra, e eventualmente um plano mais próximo, um close, né? Isso dá uma certa harmonia. Agora, o diretor, ele vai jogar justamente com as desestabilidades disso. Isso vai depender da tua história, né? E aí, outra vez, vai depender da tua estética, né? Como a tua história se materializa numa forma. Então, isso, assim, é uma decisão fundamental na hora de contar uma história imagética, né? Ou contar uma história através de imagens. Um outro ponto aqui, aí eu vou jogar esse outro modelinho, que aí fui eu que busquei algumas fotos para exemplificar esses diferentes posicionamentos da câmera. Então, por exemplo, aqui, né, o que vocês estão vendo, você tem um plano normal, onde a câmera está na altura dos olhos da pessoa. Esse é um plano que
além de aproximar o espectador da vivência do personagem, ele também traz certa harmonia, né? Ele traz uma relação direta do espectador com o personagem, né? Um olho a olho ali, né? Então aumenta a possibilidade de identificação do espectador com aquele ser representado. Já o plongé, que está aqui, que é essa palavra francesa que significa mergulho, em espanhol a gente usa a nomenclatura de picado também, então, às vezes algumas pessoas falam picado, outras pessoas, mas o mais comum é se falar plongé. Ele tende a dar uma situação de que o personagem se encontra numa situação indefesa. Então a gente tem aqui o Harry Potter, né, sendo ameaçado por alguém, e aí esse olhar para ele no chão, acanhado, você mostra que ele está numa situação de fragilidade. Isso, me antecipando um pouco, foi muito usado também pelo neorrealismo italiano, né? Onde você queria mostrar um campesino, um operário, numa situação de exploração, então você usava esse plongé, né? Esse mergulho de cima para baixo, onde a câmera está, né, diagonalizada, de cima para baixo em relação ao personagem, para colocar ele nessa situação de perigo, nessa situação de inferioridade em relação a alguma coisa. A inversa disso, o contra-plongé ou contra-picado, e aí tem essa imagem aqui desse novo filme do Coringa, é um momento onde a figura ganha uma proporção maior do que ela tem realmente. Geralmente é usado para aumentar as expressões de alguém ou de gerar esse certo distúrbio, onde esse é um ser mais poderoso, né? Então isso a gente vai falar mais para frente também, foi muito usado no expressionismo alemão, como uma forma de representar os monstros, né? De representar o Nosferatu, de representar o ciborgue lá da Metrópolis, de representar o M, a marca do vampiro, o assassino. Então você coloca a câmera nessa posição, você tem associado à iluminação, você tem o aumento das silhuetas, né? Então você cria necessariamente uma figura meio amórfica, né? Uma figura meio estranha, e uma figura numa situação de poder. Então essa situação aqui do Coringa é no momento do filme onde ele se revela Coringa, né? Onde ele se entende como Coringa. Então é um momento de auge daquele personagem, né? Então por isso a utilização dessa câmera. Você tem dois planos que são pouco usados, né? Que é o zenital e o nadir, que é essa quando a câmera está em 90 graus em relação ao solo. E aí você tem esse espectro aqui, é uma imagem daquele The Handmaid's Tale, né? No momento lá do pseudo-estupro, né? Da situação, onde você tem essa visão meio disforme, e o nadir é o contrário, é 90 graus em relação ao céu. E aí você também se aproxima um pouco de uma perspectiva de contra-plongé, mas te dá uma outra visão de... Aí vai depender muito do que o cineasta quiser expressar com isso, né? Mas é um plano que vai chamar a atenção, é um plano que vai tirar o espectador de uma observação plana, né, ou de uma observação óbvia, e vai jogar ele para um ponto de vista pouco usual, né? Nós conhecemos pouco o mundo olhando de baixo para cima, de cima para baixo, a gente conhece o mundo no horizontal. Então, ao tirar o espectador dessa situação normal de observação do mundo, você necessariamente coloca ele numa situação expressiva, né? Então, alguma carga expressiva ele vai tirar desse plano. E aqui ao lado você tem o plano holandês, se não me engano essa é uma imagem de um filme do Spike Lee, onde a câmera tem uma inclinação em relação ao solo, então ela está num posicionamento meio torto em relação ao solo, e tende a gerar uma sensação de distúrbio, de loucura, de delírio, de sonho, porque o espectador está vendo uma realidade alterada, né? Uma realidade com um simples movimento diagonal na câmera gera uma distorção total da realidade. Então isso vai ser, já aqui a gente já vai somando, você vai fazer ao pegar um roteiro e começar a decupar esse roteiro para a fotografia, para gravar um roteiro, já são duas opções que cada plano você vai ter que ter, né? Que enquadre e que posicionamento. Porque eu posso fazer um plano holandês em plano próximo ou em plano geral, né? Isso, então, já são duas associações. Vamos agora para a angulação. Esse é um outro modelinho que eu fiz aí para vocês, também pegando algumas imagens de filmes.
E a angulação ela tem a ver também com o personagem e como a câmera vai estar se relacionada em função do personagem. Então você tem de cara o frontal, esse aí é uma imagem do filme Corra, onde você tem assim essa possibilidade total de estar outra vez, né, diante desse personagem, né, olho no olho, né, com o personagem, então permite ao espectador uma apreensão muito clara do que ele está sentindo. Você tem a 3/4, que é quando essa câmera está mais lateral ao personagem, né, mas de uma maneira diagonalizada. Também ela é muito usada na novela ou em filmes que tenham a vocação de ter uma representação estética mais clássica, né, mais digestível para o espectador. Por quê? O espectador vê a cena, ele não tem um comprometimento com o personagem que um plano frontal sugere a ele, então permite ao espectador uma situação mais contemplativa da situação, né? Então aqui está lá o Leonardo DiCaprio e tal, Titanic, abraçado com a menina e tal. Então, assim, de alguma maneira, coloca o espectador numa situação mais de voyeur, onde ele pode desfrutar mais do que ele está assistindo, sem ter que se comprometer tanto. O perfil, apesar de ser um pouco mais estranho que o 3/4, gera uma situação parecida, né? Onde você está vendo uma situação sem que a situação te veja. E aí algumas outras angulações, como a na nuca ou de costas, onde você consegue, se não me engano, essa imagem é daquele Cowboys versus Aliens, e onde você vê a situação onde se encontra o personagem, né? Mas sem comprometimento tão grande quanto a subjetiva, que é esse outro modelinho que está aí, que você passa a ser os olhos do personagem. A subjetiva, diferente da nuca, embora esteja mais ou menos no mesmo plano, é um comprometimento total do espectador com a situação, né? O espectador passa a vivenciar efetivamente o que o personagem está vivenciando. Então gera uma tensão muito grande no espectador, uma imagem subjetiva, porque ele passa a ser colocado dentro do filme. E é sobre o ombro, que é um plano também muito utilizado, que funciona um pouco nessa lógica da 3/4, mas se aproximando mais do espectador da situação, mas também dando a ele uma certa... Quer dizer, tem o ponto de vista do personagem, mas dá a ele uma possibilidade de maior contemplação da situação. Então aí agora a gente já junta, né? Enquadre, posicionamento, angulação. Então, na sua decupagem, a cada plano, você vai ter que responder essas perguntas, né? E a movimentação da câmera, que é como a câmera vai se comportar ao retratar a situação que está ocorrendo. Então, você tem vários tipos de movimento, e isso é uma história que não acaba, né? Porque continuam tendo avanços tecnológicos que possibilitam novas movimentações de câmera, continuam tendo avanços criativos que possibilitam invenções de novos tipos de movimentos de câmera. Mas, basicamente, a gente poderia definir aqui algumas, né? Só para ter esse modelinho que eu vou botar para vocês também, que é a câmera parada, né? Onde a câmera é fixa em algum local ou os personagens se mantêm nessa situação, ou existe uma mise-en-scène onde o que está em movimento são os personagens. Né? Uma câmera que se aproxima, por exemplo, da percepção do teatro, né? Nós, ao sentarmos e assistirmos uma obra de teatro, nós assumimos essa função da câmera parada, né? Nós estamos parados em um lugar, observando uma situação, e os personagens é que promovem a mise-en-scène, né? Os personagens é que promovem o movimento. Você tem a câmera panorâmica, que são os paneios, né? Tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Esses paneios eles geralmente têm a função de revelar alguma coisa. Então é uma situação que começa e a câmera vai se movimentando, né, sem sair do seu próprio eixo, ela vai rodando em cima do próprio eixo e revelando o ambiente. Tem uma boa panorâmica, ela sempre começa de uma maneira e termina de outra, né? O personagem no começo da panorâmica está numa situação e é revelado alguma coisa a ele nesse movimento da câmera. Você tem os travelings, que são tanto os traveling, hoje você tem o Steadicam, que é o traveling seria a câmera em cima de um carrinho, né? Um carrinho que você empurra e essa câmera consegue fazer um movimento
paralelo à situação que está sendo desenvolvida. Associado ao Tevin, você geralmente tem um movimento de grua, porque geralmente nesse carrinho você tem uma espécie de uma gruazinha, onde a câmera permite movimento, a câmera consegue flutuar um pouco na situação. Mas hoje você tem alguns outros avanços em relação a esse tipo de movimento, que seria o Steadicam, que é um equipamento que o fotógrafo veste, né, uma espécie de quase uma armadura, onde ele consegue fazer com que a câmera flutue e ele acompanhe a situação, né, consiga percorrer distâncias com o personagem. Isso aumenta a ação do filme, né? A ideia é que, desse tipo de movimentação, é que o espectador se sinta mais dentro do filme porque ele está se movimentando, né? Como se a sua subjetiva, né, ou a sua objetiva, que é o nosso olho, né, a lente é uma objetiva e o olho também, então a nossa objetiva consiga acompanhar a situação e percorrer a situação com o personagem. O que aqui na nossa tradição, né, cinematográfica, né, na América Latina de modo geral, mas muito no Brasil, a gente usou a câmera na mão, que é um recurso que traz essa situação também, né, uma câmera viva, uma câmera participativa da situação e que gera essa proximidade do espectador com a situação vivenciada pelos personagens. E além de alguns outros movimentos de objetiva, né, outros movimentos de lente, né, que são pouco usados hoje em dia, mas já foram muito usados, principalmente na década de 80, por exemplo, que é o movimento de zoom in, zoom out. Além disso, você tem os tilts, né, que são as movimentações verticais da câmera, né, de cima para baixo, de baixo para cima, mas que funcionam como as panorâmicas. Elas tendem a revelar alguma coisa. Ou seja, uma câmera que começa na portaria de um prédio e sobe, mostra aquele prédio, aquele arranha-céu com 200 andares para mostrar que o personagem está entrando em um lugar poderoso, né? Se eu não me engano, aquele filme Advogado do Diabo tem uma situação dessa, onde lá o Keanu Reeves está entrando pela primeira vez naquele mega escritório de advocacia e você mostra num tilt né, de cima para baixo, de baixo para cima, da magnitude daquele edifício em que ele entra. E aí, então, na verdade, assim, o trabalho desse departamento, do departamento de fotografia, mas que é algo extremamente associado ao departamento de direção numa produção cinematográfica, é o entendimento de como a câmera vai se comportar ao longo da produção de um filme. E aí é importante falar, isso eu também aprendi com o grande mestre Avelar, que ele chamava de o princípio norteador do filme, né? Então, o filme, ele não é uma salada mista de planos e situações, né? Você tem um princípio, você tem a sua estética, você define essa estética antes de começar a decupagem, muitas vezes, e a partir dessa definição, você vai dizer como o seu filme vai trabalhar. Então, por exemplo, o Avelar dizia que são nos primeiros 15 segundos de filme, antes do primeiro minuto, você já entendeu como aquela câmera vai se comportar. E aquilo vai dar uma unidade narrativa, né? Uma unidade narrativa das imagens, né? Ao longo da produção do filme. E é o que vai fazer com que o espectador acompanhe aquilo ao longo dos 120 minutos, 90 minutos, seja a duração de 5 minutos, seja a duração que o filme tiver. Então, outra vez, acho que é muito importante a gente reforçar isso, né? Que essa escolha dos planos, movimentações de câmera, transmitem sensação ao espectador em função da narrativa do filme e permitem uma experiência sensorial e estética. Então, o que a gente está dizendo aqui é que a escolha desse comportamento da câmera vai permitir ao espectador uma experiência não só discursiva, ou seja, não só através da fala dos personagens sobre da situação em si retratada, mas uma experiência sensorial, uma experiência estética, uma experiência artística realmente. E aí, o que a gente vai começar a entrar agora é que desde a origem do cinema, né, desde a produção das primeiras câmeras até os dias de hoje, distintos movimentos cinematográficos se ocuparam da experimentação de certas tendências, compondo uma historiografia e uma geografia do cinema. Então, quer dizer, esses planos, esses movimentos que a gente acabou de falar, eles foram sendo construídos ao longo da história. E eles foram sendo construídos em função das necessidades criativas dos realizadores.
né? A necessidade de expressar certo sentimento fez com que um tipo de posicionamento da câmera que ele ganhasse um lugar na história do cinema. Então agora a gente vai também, bem rapidinho, passar a entender um pouco sobre a história e a evolução da sétima arte, né, da arte cinematográfica.